Mas o nosso próximo entrevistador, eu conheci ele não tem tanto tempo, mas é muito legal a presença dele aqui. Ele é o Sagat B. Ele vai fazer as perguntas sobre cultura, esporte e lazer. Ele que é escritor, artista e morador do Morro da Mangueira, tem vários livros publicados e vai estar conosco na Casa da Favela, na Flip. Sagat, assume o microfone, é contigo, está aqui seu envelope. Sim, boa tarde a todos. Deixa eu fazer aqui minha autodescrição. Meu nome é Sagat B, sou morador aqui do Morro da Mangueira. Hoje eu tenho 45 anos, né? Sou um homem negro, cis, de 1,70 m, cabelo dread, de óculos, cavanhaque, uma camisa preta do Racionais, uma calça preta, um tênis cinza. E para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação. Agradeço muito, né, a ANF por essa oportunidade. Queria saudar, nossos ilustres candidatos, o Ciro, o Henrique, Juliette, o Tarcísio, assim, por estar aqui. Lamento muito que os demais candidatos não vieram, né? Que isso seja cobrado deles nas urnas, porque aqui estão as demandas do povo da favela, então que o povo da favela possa estar meditando a respeito dessas demandas quando forem votar. Isso é muito importante. Agradecer também, né, a nossa querida Lucimar por ter cedido esse espaço para esse debate. Eu acho muito importante, muito satisfatório realmente. Eu, como morador aqui do Morro da Mangueira, como anfitrião, saúdo a todos. E vamos aqui colocar... Pegar aqui a primeira pergunta. Ciro, qual a proposta para os projetos? Não, primeiro nome de quem fez a pergunta, Henrique Lima, Jacarezinho. Qual a proposta para os projetos sociais envolvendo esportes, cursos profissionalizantes para a favela? Henrique, obrigado aí pela pergunta. Existe uma situação, né, que totalmente absurda em relação a essa questão quando diz respeito à cultura, em relação às nossas favelas, né? E não é nem só em relação às favelas, né? Se a gente for falar em ver equipamentos de cultura, só tem equipamentos de cultura do centro para a zona sul. Quando você vem para o lado da zona norte, mesmo no asfalto, isso vai rareando, né? Nas favelas, então, nem se fala. Então, é uma questão fundamental, é a prefeitura fomentar a cultura nas favelas, né? Dar oportunidade à juventude, principalmente das favelas, mas não só, né? De poder viabilizar a sua criatividade. Então, isso combina uma série de coisas. Nós temos que ter equipamentos, né, primeiro revitalizar, por exemplo, as questões das lonas culturais, das arenas culturais, que estão completamente abandonadas na cidade, ampliar isso, inclusive nas favelas, colocar esses equipamentos nas favelas, abertos, né, para a comunidade, para que a comunidade possa efetivamente dar vazão à sua criatividade, com o fomento da prefeitura, porque muitas vezes a questão do financiamento da cultura também está limitada a uma legislação, como por exemplo na questão do município, que é a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, e a mais famosa, que é a Lei Rouanet, que todo mundo fala, né, que é um dos bichos papões da extrema-direita. E como o patrão, ele não faz filantropia, ele quer retorno, eles acabam preferindo, através dessas leis, financiar projetos de artistas conhecidos que vão dar retorno para a sua marca, né, para dizer que ele é um responsável, que ele tem sustentabilidade, e aquela galera, raiz, pé no chão, que está querendo o espaço ao sol, que está querendo começar, né, a conquistar o celular, não tem. Então, essa tem que ser uma responsabilidade da prefeitura. Isso vai estar combinado com outras coisas. Por exemplo, as escolas públicas, né, têm que ser dotadas de laboratórios de audiovisual,
e para que as crianças desde cedo possam praticar a arte do cinema, auditórios para a parte de teatro, laboratórios de informática voltados para essa questão da profissionalização que o Henrique colocou aí na sua pergunta, né? A questão de quadras poliesportivas e abertas à comunidade, né? As escolas públicas têm que ter uma relação com a comunidade que elas servem. E, efetivamente, né, você, com a prefeitura cumprindo esse papel, você consegue fazer, de fato, né, com que a nossa juventude, por exemplo, que carece aqui no Rio e tem em outros lugares, um espaço, por exemplo, para batalha de slam, para batalha de rima, você que é um artista, nós temos que dar vazão. Por exemplo, descriminalizar o funk, como se o funk fosse uma coisa, uma arte de segunda, terceira categoria, quando na verdade faz parte da essência dos moradores de favela, porque refletem a sua realidade, onde eles descrevem ali na sua arte a realidade que eles vivem. Então, esse tem que ser o papel da prefeitura, porque todas as questões elas estão relacionadas. Okay? Muito bem, parabéns. Vamos para a segunda pergunta. Vem de Jackson Lima, Morro dos Prazeres. Candidato, gostaria de saber quais são as suas propostas para a área de esportes na favela. Perfeito. Bom, primeiro, a gente precisa ter um investimento geral na infraestrutura dos morros aí das comunidades do Rio de Janeiro. Construir quadra, construir escola, para fazer essa ligação com os moradores e incentivar, né, os clubinhos locais, as escolas de futebol, que a gente está falando de esporte principalmente aqui, né, uma pergunta do companheiro. Então, ou seja, promover os campeonatos locais, os times como é que fala? Incentivos financeiros para o pessoal comprar uniforme, fazer competições intermunicipais, interestaduais. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, a principal identificação do brasileiro com o esporte é com o futebol. Virou patrimônio nacional, o Brasil é conhecido no mundo inteiro pelo futebol, que é um motivo de orgulho para o brasileiro, né? É engraçado que ultimamente a imprensa ataca muito o futebol, falando como se fosse uma coisa rebaixada do brasileiro, como se fosse uma coisa diminuta ou menor o brasileiro gostar e se identificar com o futebol. Eu morei fora do Brasil, meus pais foram morar fora e eu acompanhei eles, eu era menor de idade na época, naturalmente, não ia ficar aqui sozinho. E a quantidade de conexão que eu tive com imigrantes de outros países, né? Eu tive grandes amigos do Camarões, Costa do Marfim, Congo, Moçambique, e o que nos uniu ali logo de cara num lugar onde a gente não sabia falar a língua foi o futebol, que aproximou a gente, que fez a gente se sentir acolhido num lugar onde a gente muitas vezes não era bem-vindo, né, por ser imigrante, e fora do Brasil, principalmente nos países da América do Norte e da Europa. Não importa a cor que você tenha, você não é europeu, você não é norte-americano, você é inferior, naturalmente, né? Tem muito preconceito, não é todo mundo, não vale a pena generalizar, mas é assim. E eu me lembro de me sentir, ainda mais como criança, muito acolhido com essa questão do futebol. Então a gente tem que incentivar muito isso, é um patrimônio nacional que dá muito orgulho para o brasileiro. A gente tem que investir dinheiro nisso e incentivar, já que isso é uma coisa que dá muito orgulho para a gente. Então, para o futebol, para o esporte em geral, a gente tem que dar dinheiro, construir quadra, construir piscina nas comunidades, nas escolas. Morando fora também eu tive a experiência de que eu sempre gostei de natação e esporte aquático. Na minha escola, que era uma escola municipal, ela tinha uma piscina interna. Então, quando a gente mora fora, a gente vê a diferença que tem os países onde tem dinheiro, o dinheiro fica no país, e nos países onde o dinheiro é tirado. Então a gente construi piscina, a gente construi quadra, a gente construi também, investir para o esporte paralímpico, porque a gente teve as Olimpíadas agora, muitos atletas brasileiros se destacaram, apesar de nos últimos anos, ainda mais no último governo, ter se tirado muito dinheiro do esporte e os atletas ficarem à míngua. E logo depois veio a Paralimpíada, onde a gente viu os esportistas brasileiros se destacarem ainda mais. Isso tem que ser motivo de orgulho para a gente. Então, quadra, natação, equipamento esportivo, para as pessoas todas poderem ter esse lazer e através disso poderem
se expressar melhor. Obrigado. Vamos aqui à pergunta do Alex Vitor Jacarezinho. Gostaria de fazer uma pergunta que diz respeito a uma área conhecida como Campo da GE, que sempre, em período eleitoral, é especulada como uma possível área esportiva da região. Só que entra ano e sai ano e nada é feito de forma efetiva. O que você fará se for eleito, candidato? Muito obrigada. Na verdade, esse processo eleitoral aparece todo tipo de proposta sobre áreas que ficam ali, todo mundo vê, ninguém faz nada, mesmo aqueles que já são prefeitos, né? Então sempre vem com esse papinho de muito já fiz pela cidade, vou fazer muito mais, é sempre essa frase, né? Só que na verdade tem esses mesmos problemas que entra ano, sai ano e não se resolve. Um deles é justamente em conseguir explorar a cidade como algo que consiga não só renovar os espaços de convivência, quanto garantir esses espaços de lazer, de cultura, fora do período eleitoral ou fora daqueles momentos ali que está para fazer proposta, né? Porque, na verdade, essa é uma discussão bastante profunda que, se eu não me engano, foi a própria companheira que falou ali no início sobre como é que a educação influencia em várias coisas, né? E eu diria que a política pública como um todo, ela incide principalmente na segurança pública. Porque, em que pese a gente não está falando diretamente de segurança pública ou de combate à violência, todas essas propostas que a gente está colocando aqui, elas incidem diretamente no problema da segurança pública que a gente vive no Rio de Janeiro. Se a gente tem mais escolas, se a gente tem espaços culturais, se a gente desenvolve projetos que desenvolvem, né, tanto no esporte quanto na cultura, a nossa juventude, a gente vai estar incidindo justamente sobre aqueles e aquelas que são ali, que caem no canto da sereia dos grupos criminosos e tudo mais nos territórios e que são utilizados como mão de obra barata, né, e que muitas vezes perdem sua vida nesse meio. Então, isso é uma discussão que é uma discussão de cidade mesmo, né? Então, o que a gente faz com territórios como esse? O que a gente faz com espaços como esse? Primeiro, uma questão que a gente tem discutido muito, a gente precisa que as pessoas apresentem quais são as demandas dos seus territórios. Porque em determinado lugar, pode ser que seja, então, transformar mesmo numa área de lazer. Ou pode ser que não, pode ser que numa outra realidade, seja a construção de uma creche, por exemplo, porque naquela determinada localidade não tem nenhuma creche pública e precisa, ou então em outra, abrir um novo posto de saúde, né? São questões que a gente precisa trazer o povo para poder decidir. Então a primeira coisa é fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, que as pessoas do seu território possam apresentar as propostas, mas para muito além disso, é fazer disso uma política permanente, é escutar as pessoas de forma permanente. Então, não é diretamente sobre isso, mas é também sobre, uma das propostas principais que a gente tem é estabelecer os conselhos populares, estabelecer os métodos para poder garantir que as pessoas opinem sobre o que deve ser feito no seu território. E isso vai de todas as políticas, né? Desde a política de lazer, da política de cultura, de segurança, de saúde, até as questões mais complexas que muitas vezes não passam só de 4 em 4 anos, né? Por exemplo, a gente tem essa situação de saneamento básico nas favelas, nas comunidades, que todo mundo fala, não, mas isso aí, acho que, se eu não me engano, foi até o seu Antônio, pai da Marielle, que falou comigo outro dia, falou assim, mas essas obras de saneamento que é por baixo, ninguém quer fazer, porque eles querem as obras para cima, né? Política assim, para a pessoa ver essas outras por baixo, ninguém vê, mas vê na hora da enchente, vê, né? Na hora de tudo isso. Então, a primeira coisa é chamar o nosso povo para poder construir a política pública e investir pesado nessas questões que são aí da cultura, do lazer, mas que interferem no funcionamento da cidade como um todo. Obrigada. Muito bem. Vamos à última pergunta. Ela é de Fabrícia Miranda, do Arará. Candidato, teremos mais investimentos em vilas olímpicas?
Obrigado, Sagatti, pela pergunta, pela leitura da pergunta, e obrigado a Fabrícia, do Arará, por esta pergunta também. Olha só, política de esporte, e aí quando eu falava de promoção de saúde, eu não citei o esporte, que é um outro elemento, né, da possibilidade, não só uma política pública de incentivo ao esporte, é também uma política pública de promoção de saúde, além do que nós sabemos da possibilidade que o esporte tem de criação de laços comunitários, de sociabilidade e de identidade, muitas vezes, com sua própria comunidade, absolutamente importante. E a política de esporte, ela tem que estar pensada nos vários níveis. Você tem tanto a disseminação do esporte a partir da base e do esporte como algo a ser praticado por todo mundo, da criança ao idoso, portanto, como uma política de promoção de saúde e sociabilidade, a lógica de como é que a política pública pode e deve incentivar o esporte de alto rendimento. E nesse ponto de vista, a identificação de atletas que podem fazer disso, inclusive, a sua própria vida, como vida de atleta, nos mais variados esportes, nas mais variadas modalidades. As vilas olímpicas, elas têm exatamente o papel de ser um processo de transição disso, porque elas são disseminação de esporte, porque são um equipamento público para as comunidades, as favelas e as periferias, e quando bem administradas e utilizadas sem essa lógica, porque Ciro também nas vilas olímpicas, hoje eles aplicam a lógica das OSs, e este é um problema também ali. Nas vilas olímpicas você pode identificar talentos para o esporte, que são identificados obviamente para que então possam competições de alto rendimento. Portanto, a política da Vila Olímpica é central para uma política de esporte democrática que socializa a prática do esporte. E ainda mais se ela estiver articulada com a escola. E aqui é um outro elemento, não pode ser um equipamento isolado na comunidade, onde se desenvolvem projetos que não estão dentro de um todo, numa lógica da própria educação. A escola precisa estar de portas abertas. Eu retomo a ideia de educação integral que falei numa resposta anterior. A educação integral, ela articula a praça, o teatro, a arena, a Vila Olímpica, ela articula os equipamentos que já existem dentro da comunidade, numa perspectiva de que esta comunidade se organiza, se junta, seja para assistir uma atividade cultural, né, que foi realizada na comunidade para a escola, seja para poder participar dos Jogos Olímpicos da comunidade, ou hoje, por exemplo, estava na Tijuca, estava até na abertura das Olimpíadas do CAP-UERJ, né? Algo que mobilizou os estudantes daquela escola, inclusive numa lógica de competição e de cooperação, que é decisiva para a vida dessas crianças. Por que é que a gente tem tão poucas experiências nas escolas do Rio de Janeiro da promoção de Olimpíadas escolares? E por que não estão articulados às vilas olímpicas? Quando visitei na Maré, por exemplo, um dos chamados ginásios educacionais olímpicos, a demanda que recebi de alguns professores dizia: pô, é uma pena não ter educação especial aqui, para que a gente possa ter um incentivo da questão da Paralimpíada também, os esportes paralímpicos também nas escolas. Tudo isso está articulado com as vilas olímpicas. Obrigado, Fabrícia, pela pergunta. Eu queria finalizar a minha participação falando, já que eu trouxe aqui o tema cultura, falando de como a cultura é importante, principalmente, né, acerca da violência contínua que a gente vive no nosso estado. Eu fui por muito tempo membro de uma facção criminosa, né, tive por 12 anos privado da minha liberdade, né, mas dentro da unidade prisional, quando eu encontrei uma escola e pude ter um contato íntimo com a educação, algo que não aconteceu na infância e adolescência, infelizmente, minha mente mudou, minha consciência expandiu, minha vida foi transformada. Hoje eu sou músico, escritor, palestrante. A literatura, a leitura, a arte, a educação, a cultura, a música, o hip hop de uma forma geral fez a diferença na minha vida. Então nós precisamos realmente de equipamentos culturais dentro das comunidades para que as crianças possam ter acesso a essa cultura, possam ter acesso à educação, possam ter acesso a esse lazer, né? É dito por boa parte, né, da população, uma parte significativa da população, infelizmente no Rio de Janeiro, que bandido bom é bandido morto. Eu não acredito nisso, eu acredito que bandido não pode ser bom, nem vivo nem morto. O ideal é que as pessoas não sejam bandidos. E para isso a gente precisa que a pessoa não se torne bandido. E para isso a gente precisa
de equipamentos culturais, porque se na minha infância eu tivesse acesso a uma biblioteca, como eu tive dentro de um presídio, né? Infelizmente para mim, que foi dentro de um presídio mais, né, para a sociedade de uma forma geral, foi um bandido a menos na sociedade quando eu passei ali, né? Minha mente mudou, minha vida foi transformada, então eu creio que a gente tem realmente que investir em cultura, educação, lazer, esporte na comunidade, para que a gente possa diminuir os índices de violência na nossa cidade. Obrigado.